Nayane novamente, professora de Biologia da Escola Professor Antônio Leite, dando mais uma dica para vocês em relação à Biologia. E hoje eu vou estar trabalhando uma dica para vocês, para os alunos do segundo ano do ensino médio, que a gente já vem aí com todo um trabalho, trabalhando a origem da vida, trabalhando as teorias da evolução. E aí hoje eu vou dar uma diferenciação maior sobre esse processo de evolução em relação a dois teóricos evolucionistas, que é Lamarck e Darwin, tá bom? Então eu fiz um esboçozinho para vocês poderem acompanhar isso em casa, tá bom? Então, para a gente entender a evolução, a gente tem que pensar e perceber que a evolução ela é um processo pelo qual ocorrem mudanças e transformações nos seres, dos indivíduos de uma população. Eles vão sofrendo transformações ao longo dos anos, ao longo das épocas. E aí, para explicar esse processo evolutivo, para explicar como que essa evolução ocorreu, a gente tem dois grandes, defensores desse processo de evolução, que tentavam explicar a evolução, como que ela acontecia. O primeiro deles é Lamarck. Lamarck vai explicar a necessidade, que a necessidade ela determinava o processo de evolução, que de acordo com a necessidade se formulava uma evolução. E aí Lamarck ele defendia que os seres vivos provinham de outros seres vivos e que cada espécie ocupava um lugar na escala natural. A teoria elaborada por Lamarck, ela evidencia dois princípios, duas leis, que a gente chama de lei do uso e desuso, que explica que as partes do corpo intensivamente usadas por um organismo, intensivamente utilizada, fazendo uso dessa parte, essa parte ela iria aumentar de tamanho. E que quando eu não as uso, quando eu deixo essa parte em desuso, ela sofre um processo de atrofiação. E isso ele explicava de acordo com determinados órgãos ou membros do corpo, que se você utilizava muito, esse órgão, esse membro aumentava de tamanho. Se você não utilizava, esse órgão ou esse membro atrofiava. Então essa é a primeira lei explicada por Lamarck, tá? A segunda lei de Lamarck é a lei dos caracteres adquiridos. A partir dessa lei da transmissão desses caracteres adquiridos. A partir dessa lei, Lamarck explica que as características que um organismo adquiria ao longo da sua vida, pelo uso ou pelo desuso dessa característica, essas características elas eram transmitidas às suas descendências e assim eram passadas, de um ser para outro. E aí a gente pode ter vários exemplos, como por exemplo as características do pescoço da girafa, que é muito visto, muito utilizado como exemplo na lei dos caracteres adquiridos, analisada por Lamarck. Segundo Lamarck, em relação a essa característica, esse caractere da girafa, ele explica que a girafa, pelo hábito de se alimentar de folhas altas, teve o pescoço gradualmente alongado. E essa mudança teria sido transmitida às suas gerações seguintes. Por isso que, com o passar do tempo, a gente só observava girafas com o pescoço longo, porque essas girafas foram adquirindo essa característica, esse caractere foi sendo adquirido com o passar do tempo. E em relação ao lamarquismo, em relação a essas duas leis que a gente percebe, a gente tem algumas críticas, como por exemplo, a gente sabe que a lei do uso e desuso, ela não é verdadeira em todas as situações e os órgãos que são desenvolvidos pelo uso sofrem regressão quando deixam de ser usados. E as características adquiridas ao longo da vida de um ser vivo, elas não podem ser tão passadas assim porque elas afetam não só a parte somática daquele ser e não só o material genético, ou seja, não são transmissões à sua descendência. Então tudo isso tem que ser analisado. O segundo teórico que a gente vai observar, nesse estudo da evolução é Charles Darwin. Charles Darwin, que é um teólogo, estudioso da botânica, da geologia, ele obteve um grande reconhecimento, porque ele realizou viagens ao longo de vários anos e aí ele percorreu o mundo fazendo coletas de fósseis e de plantas, vivenciando mesmo de fato
E a partir dessa vivência, ele acabou que publicando um livro, né, um estudo, aonde é chamado e conhecido como A Origem das Espécies. E esse livro acabou que servindo como base para comprovar a teoria dele, de que a seleção natural ela vai fazer o processo de direcionamento da evolução. Os principais aspectos da teoria de Darwin, né? Darwin coloca que as diversas formas de vida surgiam de ancestrais comuns, e esse ancestral comum vai sofrer modificações na sua descendência. Então, de acordo com a ancestralidade, ao longo do passar dos anos, essa descendência vai sofrendo algumas modificações. E o mecanismo da modificação é a seleção natural. Por mais que um ser sofra determinada modificação, isso não quer dizer que ele vá se pendurar, que aquela descendência vai perdurar por muito tempo. O que vai garantir isso são o quê? São os fatores que vão fazer com que aquele ser se adapte àquele ambiente. E aí ele ainda afirma que os indivíduos de uma mesma espécie apresentam várias variações, né? Segundo Darwin, a seleção natural, os organismos com variações favoráveis às condições do ambiente onde ele vive, eles vão ter uma maior chance de sobreviver e deixar seus descendentes. Assim, ao longo das gerações, a atuação da seleção natural sobre os indivíduos vai melhorar ou manter o grau de adaptação destes ao meio. Então, segundo Darwin, o ambiente ele vai selecionar, o ambiente ele vai direcionar o processo de evolução. Somente aqueles que estiverem mais adaptados, somente aqueles que conseguirem se adaptar vão permanecer e vão passar a sua descendência. Vale lembrar que Darwin ele era altamente experimentalista e iniciou uma grande discussão sobre as leis que regem o processo de evolução. E aí ele levou em consideração alguns fatores que vão influenciar a sua obra, que vão dar base para a sua obra, como, por exemplo, dados geológicos, dados demográficos, dados biogeográficos, e todos esses dados ele acabou que tendo contato pegando esses dados de outros estudiosos, como por exemplo Lai, Malthus, né? Então ele teve contato com todos esses dados e em cima desses dados fez a sua ideia, fez a formação, a fundamentação da sua teoria, da sua lei de que somente os mais adaptados àquele ambiente, somente os mais adaptados conseguem sobreviver. Vale lembrar também que o ambiente ele é visto tanto por Darwin como por Lamarck de forma diferenciada. Para Darwin, o ambiente ele acaba sendo o agente da seleção natural. O ambiente vai ser aquele que vai estipular o processo de seleção natural. Já Lamarck não. Lamarck ele olha que o ambiente vai ser o elemento estimulador. Esse ambiente ele vai permitir o processo de adaptação de acordo com a necessidade que se tem. Então aí eu deixo para vocês as diferenças, né, entre os evolucionistas Lamarck e Darwin. Espero que tenha contribuído, tá, com o estudo de vocês e até a próxima.